Eu sei que vocês já ouviram sobre a formação da mentalidade cristã, de modo que as nossas palavras ou a nossa leitura é um simples lembrete do grandioso trabalho que se realiza no Brasil sob a tutela do benfeitor Ismael, o anjo do Cristo, que plantou a árvore do Evangelho no solo brasileiro e que educa a todos nós nesse grandioso trabalho da formação da mentalidade cristã. Mas quando pensamos num trabalho, numa obra, muitas vezes nós somos levados a concluir que essa obra é externa, que ela se dá fora de nós. E eu me recordo do capítulo 3 do livro Boa Nova, no qual Jesus se encontra com um sacerdote chamado Hanã, às portas do templo de Jerusalém. E ele pergunta para Jesus: Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina. E já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tens ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que estás nos céus, respondeu o mestre brandamente. Com essa lição, com esse triste diálogo, nós concluímos que o verdadeiro trabalho da evangelização é aquele que se realiza dentro de nós, no coração de cada uma criatura. Cada espírito imortal, na sua jornada evolutiva, necessita construir esse templo sagrado dentro do coração. Uma vez construído esse templo íntimo, o Criador, na sua magnificência, poderá se manifestar através da criatura. E as luzes de amor e sabedoria de Deus poderão se estender através de nós. Esse é o trabalho da evangelização. E como o espírito imortal não tem idade, ou pelo menos nós não podemos identificar a idade do espírito imortal, o trabalho da evangelização, ele é contínuo. Ele se dá no mundo espiritual e em todas as fases da reencarnação. É isso que nós temos aprendido. E reforçando essa ideia, nós nos recordamos do livro de Nélio Lúcio, chamado Alvorada Cristã.
Alvorada cristã em homenagem à terra redimida, à terra regenerada e aos espíritos regenerados que habitarão nessa terra. Mas, se a proposta do Cristo é um mundo regenerado, e se para isso ele mobiliza anjos, arcanjos e trabalhadores, como Ismael, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Emmanuel e tantos outros, cabe a cada um de nós assumir o seu papel na construção da alvorada cristã, do mundo regenerado. É por isso que Emmanuel diz no prefácio dessa obra: a instrução é, sem dúvida, a milagrosa alavanca do progresso. Sem ela, perseveraria a mente humana nos resvaladouros da ignorância, confinada à miséria, à ociosidade, à indigência e ao infortúnio, através da delinquência na praça pública e da correção na penitenciária. Mas não basta esclarecer a inteligência, repetiremos ainda e sempre. É imprescindível aperfeiçoar o coração nos caminhos do bem. Aqui está a baliza. Nós não aplaudimos a ignorância, não aplaudimos a falta de instrução e nunca defenderemos a bandeira de cessar o trabalho da instrução e do aprendizado. Jamais. A doutrina espírita é doutrina de fé raciocinada, é doutrina de esclarecimento, de mentes esclarecidas, de mentes instruídas, mas também é doutrina de aperfeiçoamento do coração. Daí o comando do Espírito Verdade: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amor e instrução. Essa é a orientação do Espírito de Verdade. Qualquer trabalho feito fora desse alicerce é casa construída na areia, que o vento e a tempestade se encarregará de derrubar. E lembrando concretamente esse trabalho, nós nos recordamos do diálogo de Jesus com Públio Lentulus, com Emmanuel, quando ele ainda era um senador de Roma. Jesus diz assim para ele, quando eles se encontram: Senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza: fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida. Pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza. E venho ao encontro do teu coração desfalecido. Sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. E depois ele diz para ele: todos os poderes do teu império são bem fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai que está no céu. Um dia deixarão de existir as suas águias poderosas sob um punhado de cinzas misérrimas. Porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação humana: a lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. É isso que nós aprendemos, que precisamos transmitir para as almas, sobretudo quando elas estão num corpo infantil.
Porque infantil é o corpo, não a alma. Quando elas estão no corpo infantil, mais abertas, é nosso dever, como pai, como mãe, como irmão, como irmã, como tio, como tia, como dirigente de casa espírita, como evangelizador, ensinar a essas almas a lei do amor, instituída por Deus. Mas se o reino de Deus é obra no nosso coração, e se o nosso grande trabalho é o da formação da mentalidade cristã, é o da educação do sentimento, ou do aperfeiçoamento do coração, como diz Emmanuel, nós nos lembramos, amigo, de um caso lindo que está no livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Neio Lúcio, especificamente capítulo 3, chamado Explicações do Mestre, quando uma dona de casa pergunta a Jesus sobre o reino de Deus. E ele devolve com outra pergunta. Ela perguntava sobre o reino de Deus e sobre a revelação divina. Jesus indaga ela: como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? E a dona de casa responde: Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou: assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Olha, reduzindo a proporção dos bens que nós poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valiosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. Qual que é o receptáculo vivo do Espírito? O coração. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. E o mestre concluiu: o orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueça dessa verdade simples e clara da natureza. A doutrina espírita é o orvalho celeste. O nosso coração é o receptáculo. Evangelização é purificação do receptáculo íntimo, para que a luz divina possa se manifestar em nós. Meus amigos, um abraço para todos.